Bom dia, ouvintes da Melodia Conquista. Hoje é um dia especial, pois é o dia que fez o Senhor. Devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro, e nós estamos aqui para discutir, debater e aprender mais. Roselene, ela não pôde estar hoje e me deu a honra, o privilégio de estar substituindo-a hoje, nesta manhã. E nós estamos aqui com a psicóloga Yane Souza. Seja bem-vinda, Yane. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Outubro é o mês das crianças, também outubro rosa, nós temos várias datas. E nessas 2 primeiras semanas nós estaremos falando sobre crianças, adolescentes, mais voltado para esse tema. E hoje Yane vai estar falando de um tema importantíssimo: pais saudáveis, filhos saudáveis. Não é, Yane? Sim, é um tema importantíssimo, embora eu não tenha experiência com criança diretamente, eu não atendo crianças, atendo adultos, né? Mas eu quero falar especialmente para você que é pai, que é mãe, que é tio, que é tia, que é avó, você que é adulto que está participando da vida de uma criança, de um adolescente, que está influenciando, né? E que está acompanhando aí esse desenvolvimento. Excelente. Então, saibam, pais, se vocês estão saudáveis, consequentemente, os seus filhos também estarão saudáveis. Embora a saúde, a felicidade, as decisões não impactam-se 100%. Os pais não têm 100% de influência sobre tudo que os filhos fazem, não. Mas a gente sabe que tem genética, tem as escolhas, mas a gente sabe que influencia uma grande porcentagem, não é, Yane? Ah, com certeza. Os pais, eles estão, assim, participando da vida dos filhos, né? Desde o seu nascimento, desde a gestação. Isso quando é uma paternidade, uma maternidade biológica, né? Quando não é, também existe uma influência direta, né? Porque mesmo que não haja um contato desde o ventre, mas a própria vida do dia a dia ali, né? Já é suficiente para a gente ter uma grande riqueza de influência, uma grande riqueza de participação. Então, pensa aí, quantas influências, quantos contatos, quantos nãos, quantos sims, quantas expressões faciais, né, a gente faz enquanto adulto que está ali junto da criança, quantas coisas a gente acha que a criança nem está vendo, nem está percebendo, o adolescente, né, quantos silêncios, quantas coisas que não são ditas, mas que são vividas, que são sentidas, e claro, os filhos eles vão ou reproduzir isso, ou absorver isso de alguma maneira, ou ser impactados por aquilo com toda certeza. Igual uma esponjinha, absorvendo tudo. O que você faz, o que você diz e como você age a cada dia em relação à sua saúde contribui para moldar a vida e o mundo dos seus filhos, muito mais do que qualquer outro fator. Qual é o pai ou a mãe que nunca se preocupou com os hábitos e a saúde dos filhos? Pais e mães precisam serem um exemplo a seus filhos para se tornarem adultos saudáveis e aproveitarem os benefícios de uma vida equilibrada desde a infância. Planejar a saúde de toda a família, compreender a importância da atividade física regular e diária, ter uma alimentação equilibrada, baseada em comidas de verdade, aprender a ter um sono de qualidade restaurador, controlar as emoções, equilibrando a razão e os sentimentos. Então, os pais precisam aprender em sociedade com os filhos a fazerem isso. Então, Yane, a primeira pergunta. Então, os filhos são reflexos dos pais? Eles copiam ou replicam tudo o que os pais fazem? Não necessariamente uma cópia, né? Não é necessariamente uma cópia, mas existe uma influência, como a gente falou agora há pouco, né? Então, eu posso não ter uma repetição clara, nítida, como uma sombra que mostra a silhueta perfeita ali, né? De uma pessoa, de um objeto, mas eu posso ter algum reflexo com certeza. Então, por exemplo, se eu tenho aí uma mãe ou um pai que está ali sempre gritando, sempre cobrando, sempre falando alto, sempre reclamando, é claro que essa criança ela vai desenvolver, esse filho vai desenvolver algum comportamento, alguma reação diante desses gritos. Né? Esse filho pode não gritar também. Sim. Entende? Então, às vezes, o comportamento vai ser repetido. A criança também começa a gritar com seus colegas, né? Com seus amigos, gritar com as bonecas, gritar com os brinquedos. E crescendo e levando essa fala mais agressiva para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Mas também pode acontecer de não, né? De ter um retraimento, de ter uma timidez, de ter uma vergonha, de ter uma insegurança, com medo de errar, né?
pode também parar de ouvir as pessoas, parar de prestar atenção em tantos estímulos altos, né? E a criança ficar muito mais centrada ali no que está fazendo e se desconectando um pouco ali daquela realidade que é tão intensa para tentar sobreviver, para tentar ficar bem, né? Então, às vezes, sim, pode ser uma cópia exata e às vezes não, mas a influência, ela é certa. Sim. Tem uma história que é verídica, aconteceu aqui no Brasil, filhos gêmeos, e o pai era alcoólatra. Então, eles cresceram nesse ambiente, né? De alcoolismo, agressão, violência. E aí, eles se tornaram adultos e um filho seguiu essa carreira do pai. Então, ele foi alcoólatra, ele agrediu a mulher, e ele foi preso. O outro, não. O outro já seguiu outra carreira. Ele formou-se, era empresário, bem-sucedido, uma família bonita. E aí o repórter achou curioso e resolveu entrevistá-los. Ele foi na cadeia entrevistar o que estava preso por agressão e tudo. E foi na empresa. O da cadeia falou assim, eu tive o exemplo do meu pai. E o empresário falou, eu tive o exemplo do meu pai. Então, olha o paradoxo, né? Outro teve um exemplo ruim e seguiu. O outro falou, não, eu vi quem era meu pai, e esse exemplo do meu pai, eu não quis. Então, sim, os pais refletem, os filhos podem, sim, né, aprender com os pais algo, mas não é algo 100%. Mas sobre o exemplo que Madre Teresa de Calcutá escreveu, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. É verdade? Sim, a gente vê isso muito acontecendo, tanto no dia a dia com pessoas que a gente vai, né, convivendo, e no consultório também. A gente vê estudos que falam, né, sobre isso. Nós temos, Nilde, uma necessidade como seres humanos de pertencer muito grande, né? Então, para pertencer, a gente inconscientemente, né, de forma imperceptível, a gente vai se adaptando ao meio. Então, às vezes, até usar algumas carapuças, que a gente usa sem perceber, pode ser uma maneira de estar também pertencendo àquele grupo, garantindo que você não vai ser excluído daquele grupo, né? Porque na história da humanidade, o ser humano sempre sobrevive melhor quando está em grupo. Né? Sempre garante mais alimento, garante mais proteção, garante uma série de elementos fundamentais para a sobrevivência, né? Especialmente o afeto. Então, pensa que a gente, estando na família, mesmo sendo uma família tóxica, mesmo sendo uma família desestruturada, disfuncional, a gente, como ser humano, caiu naquela família de paraquedas ali, que ninguém escolhe, né, a família que vai ter, pronto. Então, eu caindo numa família dessa, eu vou, mesmo sem perceber, me adaptar, eu vou desenvolver algumas habilidades, desenvolver até uma certa interpretação sobre a vida, sobre mim mesmo, sobre as pessoas, sobre meu pai, sobre minha mãe, sobre meus irmãos, sobre todo mundo, sobre as figuras que faltam também, que às vezes nem sempre o pai e a mãe estão presentes, né? Às vezes falta um, falta outro, falta ambos, né? Faltam ambos. Então, assim, a gente tem que entender que a interpretação de cada um sobre a vida também vai montando esse repertório, vai montando esse conjunto de características, né? E que a sobrevivência, ela é o que vai estar guiando. Né? A necessidade de sobrevivência e de pertencimento por consequência, né? Porque para a gente pertencer, a gente precisa estar se sentindo importante naquele grupo, né? Então, é triste, inclusive, vou até fazer aqui um parêntese, né? Quando a gente vê crianças e adolescentes que se comportam como se tivessem desistido de viver, né? E a gente falou no Setembro Amarelo aí, né? Sobre prevenção ao suicídio. E uma das influências é justamente, assim, da criança, do adolescente não se sentindo tão importante, tão funcional dentro da família, não se sentir pertencente. Então, acaba meio que se desconectando e vai tentar sobreviver em outros meios, na amizade, vai sobreviver nos jogos, vai sobreviver nos relacionamentos virtuais, né? Que tem um alto prejuízo a depender da idade, de como isso é feito, da frequência, da intensidade, né? Então, muitas vezes a criança e o adolescente, eles estão até correndo risco de vida por tentar sobreviver por muito tempo num ambiente em que o pertencimento não funciona muito bem, né? E aquilo pode gerar um adoecimento grave e prejuízos graves também. Sim.
É muito bonito ver quando os filhos seguem os bons exemplos dos pais, não é? Até a carreira também profissional, a maneira de lidar com o próximo. E meu pai era uma pessoa bem comunicativa. E a gente até brincava quando a gente saía com o pai. Podia saber que algo que era de 10 minutos se tornava 1 hora. O pai parava para falar com todo mundo, pegava na mão, conversava. E nós aprendemos isso com ele. Então, hoje, assim, particularmente, eu tenho uma facilidade enorme de conversar com estranhos. Não seja no Uber, na rua, numa igreja que eu vou. Eu tô vendo a pessoa ali a primeira vez. A forma como eu comunico, parece que eu já conhecia aquela pessoa há tempos. Porque isso aí eu aprendi do meu pai e da minha mãe também, porque eles eram feirantes também. Então, eu sempre atendendo lá pessoas diferentes o tempo todo. E desde criança eu fui vendo aquilo ali, fui aprendendo e trouxe isso aí para a vida adulta. Mas como você falou, os bons e os maus exemplos, não é? Sim. Então, Iane, a gente pode dizer que filho de peixe, peixinho é. Os bons e os maus exemplos, os vícios e o autocuidado, eles podem ser também, assim, passados de uma geração para outros filhos, podem absorver como uma esponjinha isso aí. Sim, com certeza. É claro que a gente também tem que olhar para as exceções, né, Nilde? Quando a gente vê casos em que a pessoa tem tantos traumas, tantas feridas no âmbito familiar, que ela começa a enxergar, ela abre os olhos para coisas que às vezes os irmãos não abriram ainda ou nunca abrirão, né? Então, muitos filhos, eles acabam percebendo algo que ele precisa transformar, que ele precisa mudar, e ele acaba criando a família, desenvolvendo a sua própria família de uma maneira muito diferente daquela que ele conviveu, que ele teve, né? Então, tem essas exceções também, mas geralmente a influência ela é muito grande no sentido de repetição mesmo, né? Por exemplo, hábitos, por mais que você não pense assim, eu tenho que falar com fulano de tal, porque meu pai era assim, você não pensa, você só faz, né? Mas se você tivesse outros 10 irmãos, né? Seria possível também que os 10 não tivessem aprendido isso, porque cada pessoa tem a sua própria composição, né? Do material genético, da influência social, cultural, religiosa, né? E da própria interpretação, como eu falei agora há pouco, porque, por exemplo, nessa ilustração que você... Não sei se é ilustração não, ou se foi uma história real. É real, né? Desses irmãos e tudo mais. É isso que eu sempre falo. Se eu tenho 2 irmãos aí os 2 levam a surra, né? Levam a bronca, levam... Aí um pode pensar assim, mas que coisa injusta. Então agora eu não vou deixar ninguém descobrir quando eu fizer de novo. E o outro já pode pensar assim, Deus me livre de repetir isso, levar uma surra de novo, levar uma bronca de novo. Então, cada pessoa tem a sua própria psique, né? Sim. Tem a sua própria parte ali psicológica, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Isso é tão único, Nilde, tão exclusivamente de cada um, sabe? Que é como a nossa digital, como a nossa digital, né? Por mais que eu queira doutrinar uma criança para ser assim, 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 né? Como eu idealizo, como eu quero, como eu projeto, mas a criança, ela vai sofrer demais para caber naquilo e vai adoecer, né? E vai ser um adulto também com esses reflexos, ou vai ser uma criança que ela vai acabar não atendendo aquilo que eu projeto. Né? E eu vou me frustrar com isso, porque as pessoas são diferentes. Sim. E a impressão, aquela ideia de que a criança ela é moldável, não é muito bem uma verdade, porque a criança também tem o seu jeito de ser, né? A sua forma de reagir. É claro que eu posso influenciar muito mais uma criança, absurdamente mais uma criança do que um adulto, é óbvio, mas a gente também tem que considerar que a criança ela tem a sua própria maneira de interpretar desde já. Eu vou influenciar, eu vou conduzir, eu vou respeitar essa criança, não no sentido de fazer dela o meu chefe, o meu líder, não é isso. Né? Como a gente vê essa distorção muitas vezes hoje em dia, né? De achar que respeitar a criança é ficar perguntando o tempo inteiro o que a criança quer, né? Não é nesse sentido. Mas eu posso, sim, conduzir, orientar dentro de um campo de respeito, mas entendendo que nem sempre aquilo que eu conduzo vai resultar exatamente da maneira que eu tinha planejado, né? Porque cada pessoa é única. E os estudos, eu estava lendo um pouco sobre isso, falam que 50% da formação é genética. Então, já nasce com isso.
Tem crianças que você vê desde cedo, já sendo os pais músicos ou não, mas já aprende música, já gosta de um instrumento. Tem crianças que os pais são exímios músicos, mas a criança não tem nada a ver com a música, não gosta, não se identifica. Então, já nasce aí 50%, e as outras 50% é a formação do dia a dia, não é? O que ela expõe, o que ela aprende. Sim, e lembrando que a influência não é só dos pais, como Sim, você falou lá no ao começo. redor. Sim. Escola, igreja, vizinhos, o conteúdo que chega até ela por meio de internet. Que é um grande É o risco, mundo que ela vive, né? Porque, pensa aí, eu como mãe, eu estou ali educando a minha criança, né? Com valores, com princípios, não só falando, mas vivendo, né? Para que a criança, ela aprenda pelo exemplo, né? Como a gente sabe que funciona muito bem. E mesmo assim não é fiel 100%. Sim. Né? Mesmo eu sendo a melhor pessoa do mundo, eu não vou garantir que meu filho vai absorver 100%. Meu filho não vai ser uma cópia de mim. Sim. É uma frase importantíssima para a gente internalizar, né? Meu filho não vai ser uma cópia de mim, não precisa ser, ele não merece isso. Sim. Né? Porque se eu sou assim é porque existe um caminho até aqui, e o caminho do meu filho é outro, eu preciso liberar o meu filho, não só criança, adolescente, mas especialmente o adulto também, sabe? Quando eu percebo que aquele adulto não é como eu tinha imaginado. Mas eu fiz tudo por esse menino, mas eu paguei a escola, mas eu ensinei a ser organizado, Certo, mas agora você precisa liberar o seu filho para que ele seja livre, né? Precisa libertá-lo dessa sua expectativa. Sim. Né? Então, assim, eu tô ali educando e tudo mais, da melhor forma possível, só que aí eu dou o celular pro meu filho e ele fica acessando o YouTube, ele fica acessando tantas rede social, e aquilo pode distorcer muito as influências positivas que a gente tá em casa ensinando, né? Porque, assim, o ser humano ele tem uma tendência absurda para o que é ruim, né? É muito fácil a pessoa quebrar algo, né, desconstruir algo que está indo bem, né? Então, por exemplo, a gente precisa ensinar as pessoas, as crianças, a todo mundo o que é certo. O que é ruim ninguém ensina e a gente aprende, né? Então, é muito fácil pela rede social, pelo YouTube, por tantas redes, né? E tantas plataformas e jogos, inclusive, né? Conversas em jogos também. As crianças e adolescentes, elas absorverem e elegerem, mesmo que inconscientemente, referências diferentes dos seus pais, né? Então, às vezes, o pai e a mãe não estão sendo referência para essa criança. Por quê? Porque tem uma influencer, né, que está ali todo santo dia falando alguma coisa. Às vezes é a maior besteira do mundo, mas quem tem a noção de que é uma besteira é o adulto. Né? E olhe lá, porque porque a gente está vendo de adultos caindo em golpes, né? Golpes tão primários, assim, caindo. Deveria ser o adulto, né? Então, aí às vezes a gente vê muito isso, os pais, porque esse menino só anda no celular, que eu não sei mais o que eu faço, está viciado, não quer fazer a tarefa e tal. Só que assim, quem é o adulto da casa? Né? Quem deu esse celular na mão dele? Exatamente. Então, ao invés de eu ficar cobrando para que a criança saia do celular, por exemplo, eu preciso simplesmente reorganizar a logística da casa, a logística da vida, porque a criança ela precisa de condução, né? Então, eu não posso ir para aquele extremo de um autoritarismo que a gente tinha muito, né, nos tempos mais antigos, de que tinha que fazer isso e pronto, tinha que comer aquilo. Não podia questionar, não podia se irritar. Não posso ficar preso nesse excesso, mas eu também não posso ir para o outro excesso, né, para o outro extremo, de deixar que liberar a criança tudo, libera geral, tudo. não. Ou libera geral, ou então a gente vê muitos pais assim que são bem intencionados, né, que até pesquisam sobre a maneira melhor para criar, veem vídeos de psicólogos, de psiquiatra e querem fazer um bom uso desse material, só que às vezes usa um recorte ali, o psicólogo falou algo e aí ele pega aquele pedacinho, então leu num livro de alguém. Aí pega aquilo e aplica. Não tem todas as ferramentas. E acaba montando um quebra-cabeça muito absurdo, achando que está fazendo o correto. Só que isso é muito grave, porque sem o suporte de um profissional que sabe o que está fazendo e que vai contextualizar, a gente tem danos que muitos deles são irreversíveis, né, ou de difícil reversão.
Então, a gente só vai ver o resultado disso lá na frente. E aí, depois que já passou, o que a gente faz? Sim. Não tem como voltar mais. Exatamente. Principalmente, Anne, se aquele filho não tem casa, o espaço de escuta. Porque quando pequenininho, os pais aí perguntam como foi seu dia, como foi na aula, como foi isso. Aí o menino vai crescendo, vai esquecendo. Se ele não tem essa escuta dentro de casa, ele vai procurar em outros locais, como você falou. Às vezes na rede social, de uma influência, às vezes é uma coisa assim totalmente ilógica, perigosa, mas para ele aquilo ali passou a ser o mundo dele, a vivência dele. E aí vai para esses comportamentos, às vezes decisões e atos inconsequentes. E muitas vezes são vítimas realmente, porque não foram alertados sobre aquilo ali. Nós vamos rapidamente para um apoio cultural e já voltamos mais conversando com Yane Souza sobre pais saudáveis, filhos saudáveis. O Espaço Mulher volta já. 10h44. Parece prazeroso, mas é sofrimento. Parece divertido, mas é trágico. Parece bom, mas é muito ruim. Droga destrói famílias. Droga mata. Não estrague seu futuro. Chegou a semana da eleição e eu vou explicar direitinho como você vai votar para a conquista seguir avançando. Primeiro, você vota para vereador. Se você digitar 45444, vai aparecer a foto de Paulinho Oliveira. Aí é só confirmar. Depois é a hora de votar para prefeita. Digitando 44, vai aparecer a foto de Sheila. Aperte o confirma. E pronto, o seu voto será computado. Quem decide essa eleição é você. E o seu voto vale muito. Coligação PSDB. Para a conquista seguir avançando, vote nos vereadores do time de Sheila. Time que está ganhando não se mexe, se reforça. Para vereador, vote em Gilmar Rocha. Gilmar Rocha, 25007. Vitória da Conquista está passando pelo momento de transformação, onde você, eleitor, é o agente responsável por esta mudança. Gite Marques, 25777. Coligação PRD. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Para a conquista seguir avançando, vote nos vereadores do time de Sheila. Sonete Oliveira, candidata a vereadora. Peço seu voto para que eu possa lutar por melhorias na saúde e na educação. Vote em Nete Oliveira. Nete Oliveira, 11888. Fala, meu povo, olha onde eu cheguei. Vocês me inspiraram a estar aqui. E por isso, conto com você. O seu voto é a chave que abre a porta para uma conquista ainda melhor. Vâney Júnior, 11123. Para a conquista seguir avançando, vote nas vereadoras do time de Sheila. Olá, me chamo Jeane Queiroz, nasci no povoado de Cabeceira, zona rural de Conquista, sou candidata a vereadora, se eleita vou priorizar a zona rural e urbana de Conquista, na área da saúde, esporte e lazer, fazer um trabalho sério, ético e com compromisso, sempre ajudando o mais necessitado. Jeane Queiroz, 25255. Coligação PRD. Você está ouvindo Espaço Mulher. Volta com o programa Espaço Mulher, hoje falando com Yane Souza, psicóloga, sobre pais saudáveis, filhos saudáveis. O bate-papo está muito bom. Nós estamos aprendendo a importância dos pais ensinarem os seus filhos e a importância também de haver essa harmonia no lar para que todos tomem decisões saudáveis e vivam felizes, não é, Yane? Sim.
e a gente vinha falando até aqui no intervalo, né, sobre o quanto que muitas vezes os pais, eles projetam nos seus filhos as suas expectativas e tentam meio que corrigir a sua própria infância, seu próprio passado, a partir dos seus filhos, né? E o quanto que isso é cruel para as crianças. Cruelíssimo. Por mais que o pai enche a boca ou a mãe para falar assim, mas eu não ponho expectativa nenhuma sobre os meus filhos. Será que não? Muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Na grande maioria das vezes é sem perceber, né? Então, hoje, esse programa de hoje é um convite para você, pai, mãe, né? Ou responsável, né? Que esteja aí. Às vezes não é um pai, não é uma mãe, é uma avó, né? É alguém que assume essa postura de liderança, de cuidado, de influência, né? Sobre esse filho. É alguém que é referência, ou que precisa ser referência, né? Então, pensa que o que você viveu foi seu. Sim. Isso é importante, né? E aquilo que eu não pude viver, nem sempre vai ser saudável eu estar oferecendo para o meu filho. Porque eu posso pensar assim, não, porque eu não tive estudo, eu estudei só até a primeira série, e aí eu quero que o meu filho estude, que faça faculdade, que faça certo. Mas a que custo você está trazendo esse benefício, entre aspas, né, para essa criança? Quantas crianças fazem tantas atividades, né, Nilde, como a gente conversava mais cedo. Estão estressadas, cansadas. Sim, e é curso de inglês, é curso de jiu-jitsu, a própria escola, que já é muito pesada muitas vezes. Exatamente, né? Curso de idiomas. Curso de esporte, faz esporte. Isso, são tantas coisas que a gente tem perdido a dose. Sim. Né? Aí os pais também nem veem esses filhos em casa, né? Os filhos veem os pais. Não estão se relacionando. Porque tá o tempo todo de tarefa, saindo, chegando, às vezes só vê na hora que leva, busca. Sim, e aí os pais não estão se preocupando muitas vezes, né? Não são todos, mas muitas vezes com o bem-estar dessa criança. Né? Se a criança está feliz fazendo tudo isso, se ela está saudável. Sim. Né? Mas meu filho gosta de ir pro futebol, certo? Mas olha para o todo, não olha para uma coisa só. Né? E a sua presença? Sim. O quanto que tem acontecido? Eu tenho visto tanto isso, Nilde, de às vezes criança que tem aniversário todo ano na escola só para babá. Né? Criança que às vezes os pais ligam. A escola liga para os pais para perguntar alguma coisa sobre a criança. Você sabe se ela tem alergia a tal coisa? Você sabe se... não sei não, babá que sabe. Né? Então, que criação é essa que não está existindo uma responsabilidade afetiva? Né? Então, cuidado, gente, com a negligência afetiva. Né? Porque às vezes eu posso ter vindo de uma negligência afetiva, posso estar repetindo isso de outra maneira. Aí eu posso falar assim, não, mas minha mãe me deixava sozinho em casa com fome e com sede, não sei o que, eu tinha que me virar. Eu não faço isso com os meus filhos, certo? Mas às vezes a gente repete, sem perceber, com a outra roupagem, né? Então a negligência pode vir de outras maneiras, pode vir, por exemplo, sem passar tempo, sem brincar junto. Sim. Tem pais que se empenham muito em ajudar o filho a ter sucesso na escola, a ter sucesso nessas atividades todas, né, que fazem, a viajar, a dar brinquedo, a compor a vida da criança ali com elementos que os pais consideram que são importantes, que são elementos que vão dar segurança, né? Porque minha criança, ela tem o videogame dela. Sim. Eu não tive, então eu dou a oportunidade para ele ter. Mas será que é disso que a criança precisa? Exatamente. Mas meu filho ama o videogame, ele ficou muito feliz com o presente que eu dei, certo? Mas é disso que a criança precisa. Então a gente tem um apelo hoje aqui para que os pais observem a si mesmos, né? E parem de olhar para a criança como sendo o problema. Porque muitas vezes é assim, né? Porque esse menino que me dá trabalho. É porque é um filho que não dorme direito, passa a noite toda no celular. É uma criança que tem insônia, que tem pesadelos. É uma criança que briga na escola. É uma criança com tantas e tantas questões, certo? Mas a criança, como falamos mais cedo, né? E adolescente também, eles vão ser um reflexo do que acontece em casa, mesmo que não seja um reflexo fiel, exato, né, uma cópia, mas é um reflexo, sem dúvida, do contexto familiar. Eu já atendi pessoas, né, que trouxeram, assim, na época que eu atendi adolescente ainda, né, já tive vários casos, assim, de passar um tempão com aquele adolescente atendendo, e eu sempre trago os pais. Aí um belo dia lá na frente,
o pai fala assim, não é porque a gente estava pensando em se divorciar. Eu falei, então, e por que que essa informação não foi dita aqui nas primeiras sessões, quando eu perguntei como é que andava o relacionamento? Porque tudo influencia. Influencia. Né? Então, se os pais estão pensando em divórcio, por exemplo, essa informação pode não chegar de forma clara para a criança, para o adolescente. Mas se chegou a pensar nisso, é porque a logística dos pais, né, como casal, já não está funcionando. Sim. E isso vai refletir na segurança dessa criança, né? Por que minha criança está afastada, está só no celular, está só no computador? Claro, existe o próprio estímulo, que é muito viciante mesmo, mas também pode estar existindo um contexto familiar que está colaborando para essa ausência dessa criança ou para algum outro tipo de comportamento preocupante. É importantíssima a sua fala, Liane, porque a gente vê que a história mostra, né, os dados, os estudos, que pessoas que foram violentadas, uma grande porcentagem se tornam pessoas violentas. Aquilo que ela tanto condenava, ela reproduz, e muitas vezes numa versão bastante piorada da situação sobre o próximo. Porque quando ela consegue virar o jogo, virar a situação, aí aquela opressão que ela vivia, que ela sentia e tinha um desejo de um dia ser liberta daquilo, ela vai e reproduz toda aquela opressão nos filhos. Então, Iane, que conselho você daria para pais e para filhos? Pais que estão impondo sobre os filhos sonhos, projetos, realizações, ou que eles viveram, ou que eles não viveram, mas almejam isso. Às vezes os pais têm uma carreira boa, sólida, financeiramente falando, muito boa, e aí eles querem projetar, às vezes até pro bem, pensando no bem. Que conselho você dá para esses pais e para filhos que já têm autonomia também para poder responder a essa pressão dos pais? Certo. Aos pais, lembre-se do seguinte, muitas vezes até a sua tentativa de afeto e de cuidado pode estar sendo uma prisão para esse filho, né? Para qualquer idade. Especialmente pensando em adultos, né? Porque quando é criança, a gente tem aquela falsa impressão de que eu vou controlar essa criança. Essa criança é minha, né? É uma falsa ideia. Mas, infelizmente, a gente tem aí um prejuízo disso. Um dos prejuízos disso é que a criança realmente ela não tem autonomia para poder se desvincular, para romper com essas cadeias, né? Mas quando a criança já cresceu, já se tornou adolescente, já passou da adolescência, já chegou na vida adulta e tem a oportunidade de fazer escolhas, muitas dessas pessoas, elas vivem em prisões invisíveis, né? E prisões bem intencionadas, como você disse. Então, muitos pais, às vezes, eles exigem tanto ou até não exigem diretamente, mas trazem uma fala depreciativa quando percebe que o filho não atingiu aquele objetivo. Então, porque que seu irmão conseguiu essas tal comparações e tal coisa, terríveis, né? E você não. O que está faltando? O que eu posso fazer para você ser, para você conseguir tal coisa? E a gente precisa pensar assim, que eu, enquanto adulto, eu preciso assumir a minha vida de adulto sendo eu apenas eu. Sim. Né? Eu assumindo as escolhas que eu tive, os erros que eu tive também no passado, as consequências disso e o que eu quero fazer com o que eu me tornei, né? Mas isso tem a ver comigo. Sim. Né? Então, os filhos não são meus. Os filhos... E outra frase importantíssima. O sucesso dos meus filhos não tem a ver com o meu sucesso direto. Sim. Por exemplo, né? Eu posso, às vezes, pensar que se o meu filho não teve o sucesso naquilo que eu tinha idealizado, quer dizer que eu fracassei como pai. E isso não é verdade. Que eu fracassei como mãe. E isso não é verdade. Então, pensa que se o filho tem sucesso, você contribuiu, claro. Sim. Né? Se teve um não sucesso, um insucesso, você também contribuiu de alguma maneira, porque todas as influências estão aí. Né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que você não precisa só descansar depois que enxergar o sucesso do seu filho, né? Porque o seu sucesso é seu, né? Então, eu estava conversando com uma pessoa que passou por uma situação de violência psicológica e tudo mais, né? E a pessoa dizendo assim, mas eu fiquei muito preocupada porque como é que eu me submeti a isso? E tal, como que eu vivi tanto tempo sem perceber que essa pessoa estava me fazendo tão mal e tal e tal. E aí uma das coisas que eu trouxe para ela foi assim,
a honestidade que é sua, ninguém tira. Sim. Ela é sua, né? Então, o fato de o outro ser desonesto, do outro ser manipulador, isso, aquilo, não torna você nem alguém assim. Então, a gente precisa separar quem sou eu, quem é o outro. E muitas vezes as famílias não sabem fazer isso, Nilde. Deus do céu, eu vejo tanta família que são famílias que não percebem. A gente estuda sobre os tipos, né, de funcionamento familiar. E existe um tipo de funcionamento familiar em que a família, ela se intromete tanto na vida do outro e não percebe que está fazendo isso, né? E ainda, já casou, o filho já casou, já é pai, às vezes já é avô e tá a família ainda interferindo. Isso quando é uma interferência direta, Sim. de controle mesmo, né? De, por que você fez isso? Porque eu não entendo por que você se comporta assim. O outro é o outro. Sim. Né? Eu já tive a minha oportunidade de educar essa criança, de educar esse filho. Agora, o fracasso, na minha visão, né, do que é fracasso, do meu filho, é dele. Sim, sim. Isso não quer dizer que eu fracassei como mãe, como pai, né? Então, a gente precisa ter essa noção mesmo para não acabar manipulando os filhos sem perceber. E aí existe essa influência direta, né? Como eu acabei de citar aqui esse exemplo, mas existe também uma influência indireta, né? Que é aquela influência de uma certa cobrança, né? De uma cobrança, de uma valorização verbal ali, de quem teve aquele sucesso idealizado pelos pais, né? E lembrar que o sucesso para uma pessoa não necessariamente é o sucesso da outra, significa a mesma coisa, né? Então, por exemplo, se eu não sei, passar em medicina, que é o curso, né, muito desejado por muitos. Então, se eu passo em medicina e eu faço esse curso, eu posso não ser feliz fazendo isso. Eu posso estar nessa profissão porque minha família vem dessa profissão, porque eu quero atender a expectativa dos meus pais, porque eu quero ter um certo status ou porque eu quero ter uma vida financeira melhor. Ok, mas observe, filho, né, o porquê. O porquê que você está buscando fazer determinada coisa, determinada escolha, né? Será que é para atender a expectativa dos seus pais? Você está escolhendo se aprisionar, porque existe a responsabilidade de quem influencia negativamente, de quem tenta controlar, né? Seja diretamente, seja de forma sutil, mas existe essa responsabilidade mesmo, a gente não vai negar, né? Mas também existe a responsabilidade desse filho que é adulto e que se permite aprisionar, né? E que reclama da carapuça, mas às vezes abaixa a cabeça e fala, tá certo, coloca aqui na minha cabeça essa carapuça. Eita, a Bíblia fala que os filhos são como flechas, né? A aljava tá cheia ali, os pais, mas vai pegar aquela flecha e atirou. Pronto, cada filho vai seguir a sua vida. E Anne, o papo tá tão bom, mas eu falaria tanto mais. O tempo está contra nós. Já estamos encerrando o nosso programa de hoje. Te agradeço muito. Eu que agradeço também. E vamos já marcar aí novamente aí na próxima semana para você estar falando aí conosco. Foi muito bom. A gente pode dar continuidade a esse bate-papo porque tem muita coisa, né, para a gente falar. A gente pode pesquisar, pedir também a nossos ouvintes algumas perguntas para a gente estar aí respondendo. Muito bom tê-la aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Muito boa essa oportunidade. Amém. E você que está ouvindo, gente, vai lá no Instagram, iane.psicóloga, tá bom? É difícil às vezes, né? Tem gente que não sabe escrever, mas é HIANNE.psicóloga. Me segue lá, viu? Que a gente bater um papo, me chama lá pra gente conversar, viu? E o WhatsApp você quer passar? Pode ser. É 77988458752. Excelente. Muito obrigada pela audiência. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus. E até amanhã, se Deus permitir. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia, pelo teu cuidado e amor, pela família. Foi um projeto criado pelo Senhor. E a família, ó Deus, o Senhor criou e adotou de bênçãos, de filhos, e que possamos ter sabedoria para conviver em família. Ajuda-nos a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Espaço Mulher volta amanhã.
Você já parou para pensar que a corrupção pode estar em vários lugares, inclusive no seu dia a dia? Quando furamos uma fila, por exemplo, corrompemos os direitos de quem está na nossa frente. Quando avançamos o sinal vermelho, corrompemos as leis de trânsito e botamos em risco a vida de outras pessoas. Quando adquirimos TV fechada pirata, estamos transgredindo as leis. A corrupção também